Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9. Prometo ser bastante rápido, é bem objetiva essa palavra. Atos capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Eu não sei se eu concluí, mas eu vou repetir. Mesmo apesar de toda a perseguição, de todas as coisas que as mulheres sofrem em Cuba, elas são muito alegres. Então, quando elas se vestem para algo especial, para um momento especial, elas se vestem assim, com roupas alegres, com roupas coloridas, com flores na cabeça, com turbante, porque mesmo apesar de toda perseguição, de toda dificuldade, elas são mulheres alegres. Você é alegre? Você está feliz? Amém? Atos capítulo 9, versículo 1, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar ou resistir contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram até Damasco. E esteve ele 3 dias. Diga comigo, 3 dias. 3 dias. Quantos dias? 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, repete comigo, um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, ou dispõe-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, repita comigo, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista e levantou-se, foi batizado. Essa narrativa,
esse texto que acabamos de ler, ele fala de uma das maiores conversões do Evangelho. Esse texto aqui, ele vai contar a história de um homem perseguidor dos cristãos. Saulo, ele era veemente na perseguição contra os cristãos. Esse texto que acabamos de ler, ele retrata a mais difícil, um desafio muito grande, porque não é qualquer pessoa, é Saulo. É Saulo, não é qualquer um, é Saulo, perseguidor e matador de cristãos. Essa história conta o acontecimento do ano, o encontro entre Saulo de Tarso e Jesus de Nazaré no caminho para Damasco. Mas eu não queria me ater à história de Saulo, porque nós vemos essa mensagem, nós ouvimos muitos pregadores pregando sobre Saulo, transformado em Paulo, a trajetória, como foi a conversão. Eu queria me ater num homem que vai ter o relato somente nessa parte, somente em Atos capítulo 9. Você não vai ouvir falar antes ou depois de Ananias. Somente esse relato de Atos capítulo 9 vai salientar Ananias, um discípulo. A Bíblia diz que Ananias era um discípulo. No versículo 10, está escrito assim: e havia em Damasco um certo discípulo. Um certo. Não era qualquer um. Não era qualquer discípulo. Não era mais um discípulo. A Bíblia deixa claro que ele era alguém peculiar. Alguém que provavelmente em Damasco era muito respeitado. Alguém que dentro da igreja de Damasco ele tinha grande conceito. Ananias, um discípulo. A Bíblia não fala qual era a sua descendência. A Bíblia não fala de quem ele era filho. Você pode procurar, não tem nome da mãe, não tem nome do pai. Não diz a idade dele, quanto tempo ele estava fazendo a obra. Não diz quantos diplomas, quem era o mestre dele, com quem ele estudou. A Bíblia diz que ele era um discípulo. Um discípulo. E eu entendo, à luz da Bíblia, que discípulo, ele só pode ser de uma pessoa. De quem? De Cristo. Você não vai achar na Bíblia nenhum registro de Ananias, além desse. Um certo discípulo, chamado Ananias. Ananias, ele não sabia ainda, mas ele estava pronto, prestes a participar de um dos maiores projetos de Jesus, de um dos maiores projetos de Deus: converter Saulo. Converter Saulo. Ananias estava prestes a registrar o nome dele na história.
quando eu estava estudando o texto e fazendo algumas pesquisas, nós não vamos achar nas redes muitas pregações sobre Ananias. Quase não tem. Fala muito-se de Paulo. Fala muito de Saulo. Fala-se da conversão. Mas de Ananias. Mas deixa eu já trazer algo para a sua memória. Deixa eu já trazer algo para você nessa noite. Se hoje você conhece a história de Paulo, se hoje você é um cristão, discípulo de Jesus, Ananias tem a sua participação. Aí eu quero te perguntar mais uma vez. Missão. Você pode? Pode, Flávio? Missão. Quando eu estudava esse texto, algumas características desse homem de Deus, desse discípulo, foi me ressaltado os olhos. Muitas características. Mas como o tempo não dá, eu queria falar com os irmãos, se der tempo, somente de 4. 4 características deste missionário, deste homem de Deus. E que a gente também tem que, quando ouvir essas características, pensar: está em mim? Eu sou dessa maneira? O que eu preciso fazer para me enquadrar nessas características de Ananias? A primeira característica que eu me atentei está no versículo 11. E havia ainda mais com certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e prontamente ele respondeu. Vou repetir de novo. Ananias, e prontamente ele respondeu. Disponibilidade, disposição. E disponibilidade e disposição não é a mesma coisa. Parece, né? Disponibilidade e disposição. Mas deixa eu perguntar para você. Quantos estão dispostos? Levanta a mão. Quantos estão disponíveis? Porque às vezes a gente tem disposição, mas não temos disponibilidade. Tem muita coisa na nossa agenda. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa que é prioridade. Estou disposta. Subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz. Mas falta-me tempo. Às vezes eu tenho disponibilidade. Está tudo tranquilo na minha agenda. Mas eu não tenho disposição. Cuba? Vou nada? Está repreendido. Irmãos, essa mensagem de maneira alguma, e eu orei muito ao Senhor e pedi: Senhor, de maneira alguma eu vou subir ao altar para puxar a orelha dos meus irmãos. O intuito dessa palavra é te alertar. É trazer à tua memória que o Senhor te comissionou para algo. Amém? Vamos no projeto lá no fogueteiro? Tenho disponibilidade, mas não tenho disposição. Se o Senhor te chamar agora para um dos países que está no topo número 1 de perseguição no Portas Abertas, quantos aqui estão dispostos? Não precisa levantar a mão.
Nesse trecho, do versículo 11 e do versículo 12, o Senhor começa a discorrer com Ananias o seu plano, o seu projeto. Ele começa a dizer: levanta-te, vai até a rua chamada direita, lá na casa de Judas, tem um homem lá chamado Saulo. Até aí, tá tudo bem para Ananias. Senhor, eis-me aqui. Ananias, eu vou te enviar à rua direita, e lá tem um homem que está te esperando. Você, Ananias, instrumento meu. Quem, Senhor? Saulo. A história já começou a mudar. A disposição de Ananias, a disponibilidade de Ananias começou a... Ele estava disposto, ele estava disponível. Ananias, quando o Senhor chamou ele, Ananias nem questionou, irmãos. Ananias nem procurou saber a agenda dele, se ele tinha tempo. Ele simplesmente se colocou: eis-me aqui. Mas aí agora vem a segunda característica: argumentação. A argumentação não tem nada a ver com confrontamento. Ananias não confrontou o Senhor. Ananias não, em nenhum momento, se mostrou desobediente. A gente vai ver em todo o texto. Ananias argumentou porque é normal. Estamos falando de Saulo, perseguidor de cristãos. Ele não só perseguia, irmãos, a Bíblia fala que Paulo não tinha tempo ruim. Podia ser homem, podia ser mulher, podia ser criança. Ele arrastava pelo meio do caminho para que essas pessoas fossem presas. Provavelmente Paulo pegava as mulheres pelos cabelos e arrastavam presos, porque estavam pregando o evangelho. E vale dizer que Paulo aqui está defendendo o evangelho. Paulo aqui, ele é um defensor voraz das leis. Então, quando o Senhor começa a dizer para Ananias quem era o alvo, o foco do projeto, Saulo, Ananias argumenta: mas Senhor, quando eu estava lendo, eu falei assim: Ananias, acho que estava tentando trazer a memória. Será que Deus esqueceu quem é Saulo? Trazendo a memória. Senhor, vem cá. É Saulo, Senhor. Ananias provavelmente imaginou que ele estava indo em direção a uma armadilha. Saulo vai estar lá. Quando eu entrar, ele vai me pegar, vai me prender, vai me matar. Os irmãos lembram de Estevão? Apedrejado? Foi apedrejado até a morte. Saulo estava lá. Ele era responsável pela morte de Estevão. Então Ananias, ele começa a argumentar, não a confrontar, não a questionar. Ananias, ele não fez como muitos fizeram antes dele. Senhor, eu não sei falar. Senhor, manda meu irmão. Senhor, eu sou o menor, eu não sei. Ananias, ele não fez como muitos nos dias atuais. Chama meu irmão do lado. Chama a Paloma, prega melhor do que eu. Chama o pastor. Chama as irmãs do círculo de oração.
Elas, quando oram, o fogo cai. Elas, quando oram, o fogo desce. Eu não sou da intercessão. Ananias usa a argumentação para meio que trazer à memória do Senhor quem era Saulo. Ananias provavelmente estava morrendo de medo, irmãos. Morrendo de medo. Aí eu pergunto para você, vamos pensar aqui, numa pessoa muito ruim do nosso tempo. Alguém pode dizer o nome aí? Alguém muito ruim do nosso tempo, que a gente teria que, como missão, e até... Eu lembrei de outro. Eu lembrei desse aí, Cássio. Lembrei dele. Ruim. Camarada ruim. Aí agora, Deus dos altos céus brada com voz forte e chama: Júlia, Raíssa. Eita! Irmãos, isso é forte. Sabe por quê? Quando Deus bradou, Ananias, ele não falou Ananias Tavares, ele não falou Ananias, ele falou Ananias. E Ananias entendeu na hora que era ele. Era ele, Ananias de Damasco. Deus não precisou falar muita coisa. Ananias identificou a voz daquele que estava chamando, o mestre, o seu Senhor. Ananias prontamente. Aí eu pergunto para você, está ouvindo a voz do Senhor? Você consegue identificar? Nesse momento aqui, Ananias está sozinho em casa, mas na maioria das vezes o Senhor nos chama em meio à multidão, em meio a muitos. E no meio da multidão que você está, você consegue discernir: é a voz do Senhor? É o meu mestre que está me chamando? Sabe por que Ananias não vacilou, não pensou muito? Ele simplesmente levantou a mão e disse: eis-me aqui. Porque ele sabia que quem estava falando com ele era o mestre dele, e o mestre dele garantiria ele. Estava garantido. É o meu mestre. Quem me chama é o meu mestre. Irmão, não deixa a multidão de problemas, de dificuldade, de vozes, tirar o seu foco da voz do Senhor. Torna o seu ouvido aguçado para ouvir que quem te chama, que quem fala contigo, que quem te ordena, que quem te levanta, que quem te chama é o teu mestre. É o teu Deus. Aleluias. Porque você sabia que o inferno, hoje em dia, ele não está tirando mais a gente de dentro da igreja para nos destruir lá fora, não. É aqui dentro mesmo. É aqui mesmo. E na maioria das vezes ele levanta vozes também. E sabe como é que nós nos tornamos sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz de Deus? No Espírito. Porque na carne, irmão, a gente não discerne nada. Ananias está com medo. Ananias provavelmente ativa um modo proteção, porque ele ouviu falar dos feitos de Saulo, das coisas que Saulo fazia. Ananias está com medo, muito medo. E ele argumenta. E uma coisa que eu fiquei pensando: Deus jamais vai tirar de nós o poder de argumentação. Jamais o Senhor vai retirar de você o poder de argumentar, de falar. Ananias não está confrontando o Senhor. Ananias de maneira alguma está se opondo ao chamado do Senhor. Ele só está ponderando: o Senhor é Saulo. E o Senhor não dá, irmãos,
Quando eu olhei isso aqui, eu falei assim, caraca, Jesus, que isso? O Senhor nem deu confiança, Paloma, para Ananias. Nem deu. Zero mimimi. O Senhor olhou para Ananias, porque o Senhor poderia falar assim, é verdade, Ananias, é verdade, Saulo é muito ruim, Saulo matou muita gente. Ai, Ananias, coitado de você. Coitado, você é magrinho. Você é magrinho, você não vai conseguir não. Saulo vai partir para cima de você. O Senhor virou para Ananias e falou assim, levanta e vai. Levanta e vai. Aí nesse momento, obediência. Ananias obedece. Ananias se coloca pronto, eis-me aqui. Quando ele ouve o projeto, ele argumenta. Normal, está com medo. Mas o Senhor fala para ele, vai, levanta-te. O Senhor não precisou falar muito não. Nessa simples palavra o Senhor está falando assim, vai, eu sou contigo. Eu não falei com Josué? Eu falo contigo, vai, eu te garanto. Vai, eu sou contigo. Levanta-te, simplesmente levanta, põe-te de pé. Põe-te de pé, levanta-te e vai. Ananias obedece. Ananias obedece. O versículo 14, Ananias está falando para o Senhor, Senhor, Saulo está aqui com cartas dos principais sacerdotes. Saulo estava autorizado pelos principais, pelos grandes, a estar em Damasco. Saulo estava a caminho de Damasco para matar os cristãos, para prender os cristãos que fugiram, que se dispersaram quando Estevão foi morto. Saulo está com sangue no olho, irmãos. Saulo está com sangue no olho. Ele vai até os principais pedir carta, Xande. Me autoriza, me dá liberdade, me dá liberalidade para eu prender os cristãos. Quiçá matar. No versículo 15 o Senhor diz, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. O homem que está lá é para mim um escolhido. A Bíblia não fala em qual distância estava da casa de Ananias para a casa de Judas, onde Saulo foi levado por seus amigos e ficando lá aguardando a ordem do Senhor. A Bíblia não fala. Mas eu pensando que, vamos supor que um caminho um pouquinho longo, aí está Ananias indo. Vai na minha frente, Jesus. Toca no coração daquele homem, Jesus. Com medo, tremendo. Passa na minha frente, Jesus. Aquebranta o coração daquele homem. Ananias morrendo de medo. Mas ele está indo fazer a vontade do Senhor. Orando. Senhor, eu não sei o que eu vou encontrar ali. Senhor, eu não sei o que me espera. Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu me encontrar com esse homem. Ananias não sabia. Ananias ainda não sabia que aquele Saulo, aquela fama que percorria as cidades e as nações, aquele Saulo já não existia mais. Eu achei que você ia dar um glória.
Irmão, porque Saulo no meio do caminho ele não encontrou com José. Saulo não encontrou com Maria. Saulo encontrou com Jesus de Nazaré. E aquele que tem um encontro real com Jesus, aquele que se permite verdadeiramente ter um encontro sobrenatural. Meu Deus, irmãos, quando Saulo caiu de joelhos em terra e ele ouviu a voz, ele viu que era uma voz diferente. Ele estava rodeado de amigos. Tinha homens indo com ele para prender. Você não vai ver na Bíblia Saulo perguntando: foi você que falou? Quem foi que falou comigo? Quando ele caiu de joelho em terra, ele falou: Senhor, quem tu és? Irmão, isso é poderoso. Isso é poderoso. O homem está indo a caminho para prender os cristãos, e quando ele cai de joelho, ele reconhece que a voz que fala com ele é uma voz diferente. Ananias não sabia que quando ele chegasse na casa de Judas, o que ele iria encontrar era um homem transformado. Um homem que teve um encontro sobrenatural, aleluias, com o mestre. Vai, Ananias, porque ele para mim é um vaso escolhido. Oh meu Deus! Provavelmente Saulo, escolhido desde o ventre. Aí você me pergunta, mas como? Mas como esse homem fez tanta miséria? Mas era um escolhido. Ele era um escolhido. O Senhor tinha um plano de salvação para a vida de Saulo. E Ananias chega até a casa de Judas e encontra Saulo cego fisicamente. Porque outrora, quando Saulo ele era cego espiritualmente, porque ele perseguia, ele estava cego. Agora ele, para recobrar a visão espiritual que ele tinha perdido, ele precisa ficar cego fisicamente. O Senhor tira a visão de Saulo. Ele está ali na casa de Judas 3 dias. 3 dias. Sem comer, sem beber. Tão somente cumprindo a ordem do Senhor. Vai até Damasco. Fica na casa do homem chamado Judas. E ali eu falarei contigo. E Saulo está lá esperando. E chega Ananias. Ananias entra na casa de Judas. E agora o último. Louvado seja Deus, conseguimos. O último das características que o Senhor palestrou comigo. Objetivo alcançado. Tinha um objetivo. O Senhor chamou Ananias. Ananias se colocou disponível. Ananias obedeceu à voz do Senhor e foi até a casa de Judas para falar com Saulo. Irmãos, nota-se no versículo 17 que quando Ananias entrou na casa de Judas e colocou as mãos em Saulo, ele chamou de quê? O quê? Irmão? Mas, gente, era Saulo. Perseguidor. Matador. Ananias entende que o mesmo Deus que resgatou ele, porque a história não conta da onde Ananias veio, quem Ananias era. Não conta. Mas Ananias
entende que o mesmo Deus que resgatou ele, o mesmo Deus que transformou ele, teve um encontro com Saulo. E agora, por esse processo de resgate, de transformação, Saulo agora é feito nosso irmão. E Ananias entende isso. Eita glória! E às vezes a gente não perdoa, né? Perdoa não. Um irmão peca, ou o irmão, um vacilo, a gente já passa pelo irmão na rua e nem fala. Irmãos, pelo simples fato de você trocar de igreja e não for a mesma denominação, não dá nem a paz do Senhor. Eu estou mentindo? E se vê a gente assim, né? De argola, desviado. Na sua igreja pode? Ananias entende o projeto da salvação. Ananias entende o amor que estava sendo gerado dentro do coração de Deus pela vida de Saulo. Deus já sabia, Ananias não sabia. Ananias não tinha nem noção. Irmãos, quando eu estava sentada, eu comecei a chorar. Sentada lá, eu falei: Senhor, imagine se Ananias estivesse vivo hoje. Se houvesse a possibilidade de Ananias estar vivo hoje e souber dos feitos de Paulo. Quantas coisas Paulo fez através do Senhor, quantas nações, quantas vidas, e até o dia de hoje a gente ouve a história de Paulo, de Saulo, e o nome de Ananias está lá. Ananias foi um dos responsáveis. O projeto era de Deus, mas a ferramenta usada foi Ananias. Aleluia! Deus tinha um projeto na vida de Paulo. Deus escreveu o projeto, Deus desenhou o projeto, mas para isso precisava de Ananias. E Ananias se mostrou uma ferramenta para o Senhor. Aí eu te pergunto, irmãos, de que forma você quer ficar registrado na história? Como o seu nome está sendo escrito na história? É uma fala que eu tenho muito com as meninas no Ministério Infantil. Nós precisamos marcar o coração dessas crianças, porque vai chegar um dia, irmãos, e não vai demorar, que eles estarão aqui em cima. Eu creio que cada um deles serão pregadores do Evangelho. E quando nós estivermos sentadas nesse banco, eles vão olhar para nós e vão entender: ali está a tia Aline, a tia Camila, a tia Priscila. Assim como o pastor faz quando ele lembra da primeira líder do departamento infantil, que colocou ele para pregar quando ele nem sabia. Irmãos, hoje ele tem 47 anos e lembra, porque isso ficou registrado na memória. E de que forma você está registrando o seu nome na história? Porque ainda estamos vivendo a história da igreja, não acabou. Não acabou. Quais são os rastros que você está deixando? Quem vem após a você? Quem vai te substituir? Irmãos, Ananias não tinha diploma, a Bíblia não fala. Como eu disse, a gente não sabe muita coisa
de Ananias. Ananias estava no anonimato. Quietinho dentro da igreja dele. Estava lá na igreja dele. Domingo, segunda, terça. Mas o Senhor olha do céu. Olha para a terra. Em direção a Damasco. Dentro de uma igreja. E encontra alguém. Alguém disposto. Alguém disponível. Alguém obediente. Alguém que reconhece a voz do mestre. Achou Ananias. Hoje o olhar do Senhor, 2024, na rua Itapiru, 1292, na igreja Nova Vida Ebenezer. O Senhor está olhando para nós. O Senhor está olhando para cá. Será que Ele vai encontrar alguém disponível? Será que Ele está encontrando alguém disposto? Será que Ele encontra alguém obediente? Para finalizar, teve duas coisas no versículo. Uma coisa que teve aqui no versículo 18, quando eu li, que me chamou muita atenção. A missão que Deus deu a Ananias era o quê? Versículo 11. Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo. 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse. Qual era a missão de Ananias? Colocar a mão em Saulo para que ele voltasse a enxergar. Amém? Simples e objetivo. Tem mais alguma coisa aqui? Os irmãos estão identificando alguma coisa aqui? A ordem do Senhor: Ananias, levanta-te, vai até a casa de Judas, coloca a mão em Saulo, que ele vai tornar a ver. Quando a gente lê o versículo 18, 17, diz assim: Ananias foi, entrou na casa, impôs-lhe as mãos, chamou Saulo de irmão e diz para ele: o Jesus que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que tornes a ver. Fazer mais do que se espera. A missão era colocar a mão e tornar a ver. Já estava ótimo, não estava ótimo? Milagre acontecendo. Mas Ananias, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito, vou falar porque eu acho que você não entendeu. Ananias, discípulo de Cristo, cheio do Espírito Santo, coloca a mão em Saulo, ele torna a ver e prontamente ele levanta e é batizado. Cheio do Espírito Santo. Fez mais do que foi pedido. Fez mais do que se esperava. Não é sempre, tá? Não vai achando que você pode fazer. O Senhor mesmo. Ananias estava cheio do Espírito Santo. A missão de Ananias era orar para que Saulo, e eu insisto em falar em Saulo, irmão, porque até Saulo ir para Damasco e começar a pregar, ele ainda é Saulo. Depois que ele é transformado em Paulo, aqui ele ainda é Saulo. Ananias recebe a missão, vai fazer o ID e faz mais do que esperava. Aí eu quero conjecturar aqui com os irmãos. Aí, como eu disse, mais uma vez, coloca a mão no que eu vou falar para vocês. Não estou aqui puxando a orelha. É só trazendo um alerta. É só trazendo a nossa consciência
que tipo de discípulo nós somos. Grande parte da nossa igreja hoje são radicais. Passamos pelo radical. E fomos ensinados muita coisa. O que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Irmãos, estamos precisando de pessoas para a manutenção da igreja. Para trabalhar fazendo a manutenção da igreja. Amém? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Vou limpar a igreja, mas vou passar na casa de essência. Vou comprar um cheirinho, um perfuminho, uma essência para deixar a igreja cheirosa. Você foi chamado para limpar. Mas você no seu coração colocou: vou passar na casa de essências. Vou comprar uma essência, um plus a mais. Irmãos, estamos precisando de ajuda para trabalhar na cantina da igreja. Eis-me aqui. Amém? Mas eu vou fazer um bolo de chocolate, porque é a minha especialidade. Vou fazer um tabuleiro de bolo e eu não vou só trabalhar. Eu vou contribuir para essa obra. Fazer um pouco mais do que esperado. Irmãos, estamos precisando de R$10 para o Ministério Infantil. Eita, Chayene, olha Deus falando aí. R$10 para ajudar com o Ministério Infantil. Amém. Eis-me aqui, não tenho 10, mas tenho 3. Vou doar os meus 3 e ainda vou me oferecer como voluntário para trabalhar no ministério. Servo. Não tem voluntário não, pastor. Acabou, é servo. Servo. Vou servir no ministério infantil. É fazer um pouco mais do que se espera. É você elevar a expectativa de você mesmo. É você olhar para dentro de você e perceber que você pode fazer mais do que o esperado.